Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o Eduardo Bolsonaro é de uma cara de pau imensa. E o cidadão agora pegou mania de ir dar entrevista ou de fazer discurso fora do Brasil e espalhar mentiras sobre o nosso processo eleitoral, sobre a derrota do Jair Bolsonaro, o pai dele. Olha, você quer ficar triste com a derrota, você que é bolsonarista e me assiste aqui, tudo bem, eu entendo, eu sei que a maioria aqui não é bolsonarista, mas vai que algum assiste, né? Eu respeito o direito das pessoas de escolher um candidato que tenha preferência, enfim, discordo radicalmente muitas vezes, mas a gente tem que respeitar a escolha. Então você ficar triste, poxa, meu candidato perdeu, vamos ficar atento ao novo governo, isso faz parte da democracia. Agora, daí é falar, né, asneiras, mentiras lá fora, com qual interesse, Eduardo Bolsonaro? Só que, vamos ver aqui, porque ele foi desmentido, e eu vou trazer detalhes, vou trazer a fala dele, o desmentido, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o joinha pra cima, se gostar do vídeo, não gostou, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Uma que é a matéria do UOL Confere, que desmentiu e desmontou algumas mentiras que o deputado Eduardo Bolsonaro espalhou numa entrevista lá a um portal dos Estados Unidos. E vale reforçar que o Eduardo vem tentando ganhar espaço lá fora, agora faz discursinho, dá entrevista em espanhol, em inglês. Qual que é a intenção dele? Se consolidar, digamos assim, ou virar, dependendo aí do que vocês acham, uma referência, um porta-voz da extrema-direita no mundo. Ele esteve lá na Argentina, participou da campanha do Milei, que acabou, infelizmente, vencendo por lá, e agora vai lá nos Estados Unidos, outros países. O que ele está querendo com isso? Ou será que ele já está preparando um campo para caso, né, a coisa realmente aperte para a família Bolsonaro, como eu acho que vai apertar? Será que ele está preparando um local aí, enfim, abrir espaço para ele numa eventual fuga buscando asilo político fora do país? Não sei, é o que alguns especulam. Mas o que disse Eduardo numa entrevista? Disse ele: uma das razões pelas quais meu pai se tornou inelegível foi porque ele teve uma reunião. E continua dizendo: foi considerado inelegível por ter reunião com embaixadores onde discutiu o sistema eleitoral no Brasil, suas funções e criticou pontos. Aqui é mentira, Eduardo. A reunião em si faz parte. Um presidente que reúne com embaixadores, normal. O ponto é, o que foi discutido? Ele disse aqui, discutiu o sistema eleitoral o quê? O Bolsonaro disse para os embaixadores, como disse no cercadinho, como dizia nas lives, que teve fraude nas eleições. E não teve. Ia ficar levantando suspeitas sem nenhuma prova. Quer aprimorar o nosso sistema eleitoral? Eu tô junto, sou favorável. Favorável demais. Vamos ver o que outros países que já abandonaram esse nosso modelo de urna, passaram para um modelo mais moderno. Tô junto. Agora, eu não vou sair por aí acusando as nossas urnas de serem fraudadas como Bolsonaro fazia. Ele chegava ao ponto de dizer que em 2018, ano que ele venceu, também teve fraude. Que se não fosse a fraude, teria vencido no primeiro turno. E a prova? Não tinha, nunca mostrou. E uma coisa é um tio do pavê, o tio do churrasco, a tia do zap, falar, teve fraude. A outra é o Bolsonaro na presidência da República. Agora não, virou um ex-presidente, virou um comentarista político aqui, figura, né, do PL. Mas não, ele estava na cadeira da presidência apontando fraude e nunca mostrava. Peraí, todos nós temos interesse, cadê a fraude, cidadão? Então não é só a reunião em si, mas é o que ele fez. Aí o desmentido lá do UOL vai trazer os detalhes ali, sem falar que ele também foi punido na primeira ação, que o PDT de Ciro Gomes entrou, em que o TSE viu abuso de poder. Segundo decisão da corte, na reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio, em julho de 2022, o então presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De acordo com os ministros, Bolsonaro defendeu, diante dos embaixadores, uma pauta pessoal e eleitoral a 3 meses das eleições, usando-se da posição de presidente da República para isso. Para o presidente do TSE, a reunião como chefe de Estado serviu para a autopromoção do candidato e para atacar o sistema eleitoral. E essa reunião foi transmitida pela TV Brasil, emissora de caráter público, que configurou o uso indevido dos meios de comunicação, e a Carmen Lúcia justificou o seu voto falando em risco para a democracia. Depois o Bolsonaro ficou inelegível de novo, o Eduardo Bolsonaro,
por abuso de poder político e econômico no 7 de setembro. Então são 2 condenações, em breve 3. Lembra que ele usou dinheiro público para montar um palanque ao lado do palanque, né, de campanha, em que o público só teve que o trabalho de virasse um pouquinho. E opa, então estava aqui na comemoração do bicentenário, uma vergonha. Bicentenário é uma vez só que se comemora. Bolsonaro ficou lá gritando imbrochável, imbrochável, e falou depois que não gritou. Gritou sim, ficou incentivando o público. Olha que papelão. Aí depois usou toda aquela estrutura montada, enfim, para num outro trio elétrico fazer campanha. Então teve sim abuso de poder político e econômico e foi condenado também por isso nessa ocasião o Braga Neto também. O Eduardo disse mais, né? Não basta mentir só uma vez, tem que ser várias. Disse o seguinte: não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas eles, ou seja, né, quem não pensa como ele, mas eles também não podem provar que não foram. Olha isso, meu Deus do céu. E disse: se usam máquinas para votar sem ter uma forma de ao menos recontar os votos, devemos confiar 100% no sistema. Então, eles não permitem mais transparência nas eleições. Aqui o UOL vai trazer um desmentindo que observadores internacionais da OEA, Organização dos Estados Americanos, que acompanharam as eleições no Brasil, emitiram parecer em que constataram a segurança e eficiência das urnas eletrônicas e reconheceram a vitória do presidente Lula no pleito de 2022. Aqui vai falar da auditoria finalizada em dezembro, que o TCU também confirmou a lisura, e lembra que a urna nossa, ela não permite a recontagem, como até eu acho que era o modelo melhor para evitar ladainha e encheção de saco como o do Eduardo. Como é que alguns países já fazem? O cidadão vota, o voto é impresso, ele não pega esse voto para levar para casa. Esse voto ele cai numa urna lacrada, ele vai lá, confere, aí ele cai, a picota cai, não toca nesse voto. E aí você depois fecha a urna. Se você quiser pegar 1000 urnas, vamos recontar aqui os papelzinhos mesmo, né? Reconta ali, bateu com o sistema, pronto, parou a encheção de saco de Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Só que o nosso modelo atual, o que acontece? Quando o chefe da sessão ali, ele finaliza a votação, ela na hora imprime o relatório, né, com todos os votos para esse, para aquele candidato, prefeito, vereador, quando é eleição municipal, as outras aí, todos os candidatos ali disputando. E depois, o que acontece? O próprio TSE pega esses papelinhos, essa somatória aqui, e vai comparar com aquilo que foi lançado no sistema. Então existe uma recontagem que não é voto a voto, mas via esse relatório, e é feita, né? E tem mais, o PL, partido que o Eduardo é filiado, o Exército, as Forças Armadas participaram do processo ali de você organizar a questão das urnas, tiveram oportunidades de checar, de testar, de perguntar, de questionar, de encher o saco lá, e não falaram, não reclamaram. Aí depois que perde, fica aqui essa conversa fiada aqui, Eduardo, né? Saiba perder, rapaz. Você venceu como deputado federal, seu pai venceu o presidencial na última eleição, venceu várias outras aí como deputado federal, o Flávio foi eleito senador, o Carluxo vereador várias vezes aí nas urnas eletrônicas. E agora que o pai perde, é que não sei o que, não pode recontar, não tem como confiar. Que é isso? E ele vai dizer mais aqui. Ele fez comparações do Brasil com ditaduras. E durante entrevistas sugeriu que há perseguição, citando Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Os 3 estão nos Estados Unidos e são investigados por disseminação de fake news e por incitar ataques antidemocráticos. Olha, aqui é o seguinte, né? Ele fala aqui de 3 figuras que quem não conhece talvez pense, nossa, são 3 santos, 3 anjos, né, que estão sendo perseguidos. Não, Eduardo Bolsonaro, todos esses 3, numa maior ou menor intensidade, espalharam muitas mentiras, muita fake news, desinformação, também, né, levantaram suspeitas, atacaram o nosso sistema eleitoral. Enfim, sem falar na postura dos 3 aqui durante a pandemia, que infelizmente não está nem sendo tão discutida mais. Eu estou preocupado com isso. Agora que aconteceu na pandemia lá, vai ficando para debaixo do tapete essa sujeira toda. Então aqui estão focando só em questão do sistema eleitoral e a pandemia. O Brasil teve 700 mil mortos, né? E nós tivemos aqui no Brasil um número proporcionalmente muito maior de mortes do que outros países. O Brasil tem 3% da população mundial. Então você falou, pela média tinha que ter 3% dos mortos por Covid no mundo, mas não. Aqui nós tivemos 11% dos mortos no mundo, né, estavam no Brasil, infelizmente. Isso aí foi ao acaso? De repente 11% dos mortos por Covid estão no Brasil, foi ao acaso, né? Quis assim, a pandemia escolheu, não, vamos aqui atuar mais no Brasil. Não,
Aqui tem uma ação e omissão do Bolsonaro enquanto presidente e de gente como Constantino Alan dos Santos, que zombava, Corona, o Alan dos Santos dançando, zombando do vírus. E também aqui o Paulo Henrique Figueiredo. E aqui a matéria vai trazer, vamos dizer assim, o que cada um fez, né, para estar sendo alvo de investigação. O Alan dos Santos, inclusive, tem mandado de prisão. Se pôr o pé no Brasil, é preso na hora. Tem lá pedido de extradição que os Estados Unidos não mandam para cá. Então é isso, querer colocar esses aqui como santos na história, francamente, mas né, esperar o quê do Eduardo Bolsonaro, cujo compromisso é com isso aí, é espalhar a mentira, fazer insinuações graves e desinformação sobre o Brasil lá fora. Isso é mais grave ainda. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.